Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula nossa aqui, tá? Mais uma aula sobre a área das figuras planas do nosso módulo 8. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as áreas de figuras irregulares. Na aula anterior, a gente abordou o cálculo de polígonos, tá? Que são aqueles polígonos que a gente mais utiliza: quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, o losango, entre outras figuras. Falei também um pouquinho do cálculo da área de polígonos irregulares, tá? Que a gente acaba dividindo eles em polígonos que a gente já conhece, certo? A gente vai dividir em partes. E agora a gente vai falar sobre as figuras irregulares, tá? Se eu observo isso que eu tenho aqui ou isso daqui, é impossível eu ter medidas aqui que vá me ajudar no cálculo dessa área, tá? Óbvio, a gente vai trabalhar com valores aproximados. Então, a gente vai chegar próximo do valor. E para que a gente consiga calcular, a gente vai ter um método, tá? A primeira coisa, a nossa figura ela precisa estar em uma malha quadriculada, tá? E aí a gente vai dividir a nossa figura em duas partes, tá? Que seria o passo 1, aqui que eu tenho, e o passo 2, tá? O passo 1, a gente vai contar o número de quadrados contidos totalmente, ou seja, os quadrados que estão sendo usados por completo na nossa figura, tá? Isso aqui a gente vai chamar de área 1. E nós vamos ter também a área 2, que vai ser o número total de quadrados que a gente utilizou, usados ou não por completo, tá? E a parte 3, que é a parte final, a gente vai calcular a média aritmética entre a área 1 e a área 2, ou seja, nós vamos somar a área 1 com a área 2 e dividir por 2. Tá? Então, vamos aqui na prática que vai ficar mais fácil. Então, eu peguei aquela nossa primeira figura, aqui, ó, essa figura aqui, tá? Eu peguei ela e transportei ela para uma malha quadriculada. Então, o que eu preciso? Área 1. Primeira coisa, eu vou precisar calcular ou determinar a área 1. A área 1 são os quadradinhos que eu tenho dentro da minha figura que são usados por completo. Então, ó, aqui, vamos numerar que fica mais fácil. Não. Então, ó, a área 1 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 quadradinhos, tá, que são utilizados por completo. Então, essa é a minha área 1. A área 2 vai ser o total de quadradinhos que nós temos, que nós utilizamos, seja eles inteiro ou não, tá? Então, aqui, ó, eu tenho só um pedacinho desse quadradinho aqui sendo utilizado. Eu vou contar ele. Esse quadradinho aqui, ó, eu tenho um pedacinho minúsculo. Eu vou contar ele também. Ou seja, eu vou contar tudo. Então, aqui eu já tenho 7, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá? Então, a minha área 2 tem 25 quadradinhos, ou seja, são os quadradinhos que eu usei um pedacinho deles sequer. Eu tenho que contar, tá? Então, área 1 são os quadradinhos que estão inteiramente dentro da nossa figura. Eles são usados por completo, que são esses 7 que eu tenho aqui, tá? E a área 2 são todos os quadrados utilizados, sejam eles inteiro ou não. Aí, o cálculo da minha área, dessa minha figura irregular, é área 1
mais área 2 dividido por 2. Então, nós vamos ter 7 mais 25, o resultado dividido por 2. Então, a nossa área vai ser de 7 com 25, 32. 32 dividido por 2, 16. Então, essa é a nossa área. Ou seja, eu precisaria aqui de aproximadamente 16 quadradinhos para formar essa minha figura. Lembrando, isso daqui é uma medida aproximada. O que eu poderia ter? Que a área de cada quadradinho, vamos supor que a área do quadrado equivale a 5 metros quadrados. Ou seja, um quadradinho, 5, 2, 10 e assim por diante. Então, para saber o cálculo aproximado dessa região, o que eu faria? A área é 16 vezes 5, que seria de aproximadamente 80 metros quadrados. Ok? Então, nesse caso, para que eu consiga determinar a minha unidade de medida, eu vou ter que ter essa informação complementar, tá? Que seria a área de cada quadradinho da minha malha quadriculada. Ok? Vamos lá, vamos para mais um exemplo que está na nossa apostila. Então, ó, calcule a área aproximada do mapa de São Paulo em quilômetros quadrados que está representado na malha quadriculada a seguir, sabendo que cada quadradinho da malha tem o valor aí aproximado de 4.550 quilômetros quadrados. Então, essa informação aqui, eu vou ter que precisar dela depois, tá? Primeira coisa é descobrir a quantidade de quadradinhos que eu tenho, tá? Que eu estou utilizando, que seria o cálculo da área aproximada, que eu vou pegar os quadradinhos completos, os quadradinhos que eu utilizo, vou calcular uma média aritmética entre eles, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui eu separei a figura nas duas partes que nós vamos utilizar. Então, aqui em cima, eu tenho em vermelho os quadradinhos que estão completamente sendo utilizados, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, a área 1 é igual a 36 quadradinhos, ok? Que são os quadradinhos que estão inteiramente utilizados, certo? Agora, a gente vai verificar a quantidade de quadradinhos que nós estamos utilizando, seja eles totalmente ou não totalmente utilizados. Então, nós vamos contar isso daqui. Então, ó, 1 com 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, com 3, 70, 72, 73. Então, a área 2 é 73, ok? Agora, o cálculo da nossa área, ele é igual a 36, que é a área 1, mais 73, que é a área 2, e eu vou dividir isso por 2. Fazendo o nosso cálculo aqui, nós temos 36 mais 73, eu tenho 109,
dividido por 2, a área é de 54,5 quadradinhos. Ou seja, para fazer essa configuração aí dessa figura, foram necessários 54 quadradinhos e meio, ok? Aí eu vou voltar lá na informação anterior, tá? Que é o que eu tenho o quê? Então, eu tenho que a área é igual a 54,5. Aí, eu tenho que a área de cada quadradinho é de 4.550. Ou seja, eu vou fazer isso daqui vezes o 4.550. Que aí eu vou ter a minha área em quilômetros quadrados. Então, 4.550 vai dar aproximadamente 247.975 quilômetros quadrados. Essa seria a área aproximada do estado de São Paulo, de acordo com as informações que nós temos. Ok? Então, galerinha, nossa aula de hoje é isso, tá? Aqui vocês têm o resumo, tá? Então, a fórmula é a área 1 mais a área 2. A área 1 são os quadradinhos inteiros, que eu uso por inteiro. A área 2, todos os quadradinhos utilizados, inteiros ou não. E o resultado eu vou obter através da média aritmética, que seria somar as duas e dividir por 2. Tranquilo? Então, para concluir aí, vocês têm as páginas 78, 79 e 80 e a TC 23 para estar resolvendo. Certo, galerinha? Então, até nossa próxima aula. Valeu, bom estudo aí para vocês. Até mais.